Salmo de número 143. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me conforme tua fidelidade e justiça, e não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Pois o inimigo me perseguiu, derrubou-me e fez habitar em lugares escuros, a exemplo dos que há muito já morreram. Por isso, meu espírito esmorece dentro de mim e meu coração está perturbado. Lembro-me dos dias do passado, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo-te as minhas mãos, a minha alma, como terra sedenta, tem sede de ti. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, para que eu não fique como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por caminho plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Livra-me da tribulação por amor da tua justiça. Por teu amor, extermina os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Palavra do Deus Altíssimo. Salmo de Davi. E neste salmo, meus irmãos, Davi fez nada mais, nada menos do que 15 pedidos para Deus. 15. Os 15 pedidos foram acompanhados de 13 razões que o salmista apresentou a Deus para que Deus o ouvisse e o escutasse. Também ele compartilhou conosco de algumas consequências profundas no seu coração e na sua vida. Mas mais do que isso, ele também compartilhou conosco 4 atitudes que ele teve em meio a tudo quanto ele passou. 4 atitudes que nós podemos, nesta manhã, aprender e seguir o exemplo. Portanto, é um salmo extremamente inspirador. Queridos, os salmos eram as letras dos hinos cantados pelos judeus nos seus cultos. E ao fazer estas petições, naquele momento original, talvez não tenha imaginado que estas 15 petições se tornariam a própria palavra de Deus. E também, meus irmãos, ao ler este precioso salmo, nós devemos orá-lo. Eu não sei se você já passou por uma tormenta, uma dificuldade, uma tristeza profunda, um abatimento tão grande que você não conseguiu orar, você não teve palavras para orar, e você abriu o salmo e você orou o salmo. Então aqui é uma oração, ela era cantada, essa oração, era a letra de um hino cantado no culto. E eu recomendo para os irmãos, se você estiver sem forças para orar, abra salmos como esse e leia em forma de oração a Deus. Este é um salmo maravilhoso, porque quem não se identifica com ele? Quem? Quem em um momento da vida ainda não passou por situações e adversidades tais como as que ele passou e não dirigiu-se a Deus do mesmo modo, da mesma forma, pelas mesmas razões? Então é um salmo com o qual nós nos identificamos,
Muitas vezes eu já orei este salmo. E algumas considerações importantes devem ser feitas antes de vê-lo. A primeira delas, nós não devemos jamais imaginar, meus irmãos, que o fato de crermos em Deus e de sermos crentes fiéis nos imunizará do sofrimento e da dor. Não. Lamentavelmente, há uma doutrina equivocada de um triunfalismo vazio, insípido, de que se você crer em Deus tudo dará certo, nada dará errado, você viverá uma vida plena, abundante, uma vida num mar de rosas, e isso é um terrível engano. O Salmo de Davi, por exemplo, é uma prova disso. Em segundo lugar, devemos considerar que nem sempre, necessariamente, tribulação e sofrimento sejam consequências de castigo divino. Pode ser. Deus nos ama, Deus nos disciplina, mas nem sempre o fato de estarmos passando por uma grande tribulação, um profundo sofrimento, isso seja sinônimo do castigo de Deus em nossas vidas. Uma terceira consideração importante a fazer é que sofrimento, adversidades prolongados, que estão se estendendo já por meses ou até por anos na nossa vida, não justificam a desobediência para encontrar algum tipo de alívio. Não. Enquanto Deus não colocar um ponto final ao nosso sofrimento, à nossa tribulação, nós não devemos achar e pensar que teremos o direito de desobedecer a Deus e aos seus mandamentos, porque a situação na qual nós nos encontramos está se arrastando já faz por muito tempo. Não, sofrimento prolongado não é escusa, não é desculpa para desobedecer a Deus. Devemos encontrar também neste salmo grande encorajamento. E se na batalha espiritual na qual todos nós vivemos, o diabo, Satanás, o inimigo de Deus e o teu inimigo, quiser incutir no seu coração qualquer dúvida sobre o amparo, o cuidado, o zelo ou o amor de Deus, então você repreenda, porque se Deus tivesse poupado Davi, você e eu não teríamos este salmo. Pense sempre nisso. Se Deus tivesse poupado o seu servo, nós não teríamos este salmo. Este salmo tem sido usado por Deus para ajudar muitas e muitas pessoas. Pessoas querendo se suicidar, pessoas abatidas, pessoas depressivas, pessoas desencorajadas. Quantas e quantas vidas! Lutero chama esse salmo de um salmo paulino, porque ele toca num dos pontos cardinais da fé cristã, e tanto em Romanos 3 quanto em Gálatas 2, ele vai fazer menção ao versículo de número 2, onde ele vai calcar a profunda e principal coluna da reforma protestante, a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Portanto, é um salmo maravilhoso, é um salmo que nos inspira, é um salmo, meus irmãos, onde nós não encontramos Davi murmurando, blasfemando, culpando a Deus por tudo o que estava lhe acontecendo. Nós não encontramos também Davi pedindo, ele fez 15 pedidos, ele apresentou 13 razões e em nenhuma delas ele atribuiu a si o mérito. Ele não fez qualquer pedido dizendo que ele era digno, de que ele merecia. O tempo todo o tempo, ele reconhece que se o Senhor o escutar e o ouvir, será tão somente em virtude por conta da sua misericórdia e da sua maravilhosa graça. Portanto, quando oramos
acusando a Deus, não é? Por que me desamparastes ou me deixastes assim? Nós também podemos aprender neste salmo que é possível, embora com dor profunda, não blasfemar contra Deus nem murmurar contra o Altíssimo. Vejamos então as petições. A primeira delas: Senhor, Ele é o grande eu sou. É muito importante, sempre que você orar, lembre-se com quem você está falando. Recorde, não comece nunca a orar pedindo. Comece relembrando quem Deus é. Porque todas as vezes que você se lembra quem Deus é, isso modificará a sua oração. E ele se dirige ao grande eu sou, ao Deus que fez o pacto com o seu povo, Deus pactual. E ele pede: ouve a minha oração. É quando você está sofrendo e você está pedindo não só que Deus escute, mas que Ele ouça, que Ele se manifeste, que Ele intervenha. Ouve a minha oração. Numa redundância, dá ouvidos às minhas súplicas. Eu estou suplicando, e eu tenho dito aos irmãos que orar nos dá uma ideia, mas quando dizemos súplica, nós estamos deixando claro o tamanho da necessidade, o quanto carecemos de socorro. O seu terceiro pedido: responde-me conforme tua fidelidade e justiça. Não é conforme o mérito dele, a justiça dele, a retidão dele, a fidelidade dele para com Deus, não. Ele fundamenta, ele pede para que Deus o responda de acordo com a fidelidade dele. Ele é fiel e de acordo com a sua justiça. Então, no verso 2, ele pede: não condenes o teu servo. Por quê? Porque ninguém é justo diante de ti. Ninguém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele elaborou, Deus lhe deu a grande responsabilidade de elaborar a doutrina da justificação, a doutrina de que Deus nos absolve no seu justo juízo, com base não na nossa justiça, porque nós não a temos, mas com base na justiça de Cristo, que Deus nos outorga, nos imputa, atribui a nós. É com base nisso. O que ele está dizendo, e Paulo vai repetir, é: não condenes o teu servo. Por que não? Porque ninguém é justo diante de ti. Não há justo, não há nem sequer um. Quem tem justiça própria, quem tem retidão própria, quem pode dizer que nunca pecou, que nunca desobedeceu a Deus e aos seus mandamentos? Ninguém. Portanto, se você quiser ser salvo, pensando que de algum modo você pode não ser condenado, a palavra de Deus já explica isso. E esse paradoxo aqui de pedir: não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti, só é resolvido no Senhor Jesus Cristo crucificado. Porque a leitura do Antigo Testamento ensina que Deus abominava juízes que culpavam inocentes e os condenavam e absolviam os culpados. Então era terminantemente proibido absolver um culpado. E se nós somos culpados, e se Deus abomina o juiz que absolve o culpado, o condenado, como resolver esse paradoxo? No Novo Testamento nós aprenderemos que Deus não nos condenará, embora não sejamos justos, mas Jesus Cristo, o justo, Ele foi à cruz, e em virtude da sua retidão e justiça próprias, Ele pagou pelos nossos pecados. E Deus nos absolve, não com base em nossa inocência, porque somos culpados diante dos seus olhos,
mas com base na justiça, na inocência e na retidão de Cristo. O que Lutero compreendeu é que justificar não é tornar justo no sentido moral, mas é declarar absolvido com base na retidão de Cristo. Então, Cristo obedeceu plena e perfeitamente à lei moral de Deus. Ele é justo, por isso ele pode morrer no lugar e pelos injustos. E através da fé, Deus nos concede misericordiosamente o mérito dele. E sobre o mérito do seu Filho é que ele nos absolve. Então, ele justifica o ímpio, o que ele condenou no Antigo Testamento que se fizesse, mas ele não está contrariando a sua natureza justa, porque ele justifica o ímpio com base na justiça do seu Filho, que é concedida, imputada ou atribuída a nós através da fé. Portanto, o que Davi está pedindo é: não condenes o teu servo. Por quê? Porque ninguém é justo diante de ti. Eu não sou justo, então tu me condenarás. Ele ainda não sabia que, com base na justiça de Cristo, que com certeza contemplou todos os que o antecederam à cruz e todos os que sucederam à cruz, ela contemplou no Calvário. Ele então compartilha o que estava ali acontecendo ao dizer: o inimigo me perseguiu, o inimigo derrubou-me porque me alcançou, o inimigo me fez habitar em lugares escuros, a exemplo dos que há muito já morreram. Em linguagem figurada, ele está deixando claro que seus poderosos inimigos, que queriam acabar com a sua vida, dar cabo da sua existência, eles estavam perseguindo, maltratando e fazendo ele viver como morto sem estar morto. Por isso ele diz: o meu espírito esmorece dentro de mim. E os irmãos sabem que uma pessoa com o espírito esmorecido, ela não tem ânimo para nada. Ele diz: o meu coração está perturbado. Esse foi o estado emocional e espiritual no qual Davi se encontrou. Espírito esmorecido, coração perturbado. É assim que muitos dos nossos sofrimentos nos deixam. É assim que as adversidades das nossas vidas nos deixam esmorecidos e também perturbados. Por isso ele está pedindo: ouve, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos, responde-me, não me condenes. E então ele compartilha conosco 4 atitudes que ele teve, além de orar. A 5ª atitude, a primeira delas é: lembro-me dos dias do passado. Não era um saudosismo infrutífero, não era uma nostalgia, um relembrar, não é? Para apenas recordar as coisas do passado. Lembro-me dos dias passados. 2, considero todos os teus feitos, tudo o que fizeste. Ele criou, ele fez um pacto com o seu povo, ele libertou o seu povo. Davi recorre ao passado para que o passado injete nele esperança, para que ele se lembre: esse Deus vivo e verdadeiro que no passado me ouviu e me livrou tantas vezes, esse Deus que esteve com o seu povo de geração em geração, com feitos extraordinários e maravilhosos, em momentos de grande perigo e desespero, nas últimas instâncias da derrota e da destruição, ele interviu. Portanto, lembrar dos dias passados, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo. É um tônico revigorador quando você lê a biografia, a história da igreja, momentos terríveis pelas quais as igrejas já passaram, e elas
conseguiram sobreviver, porque Deus foi seu refúgio e fortaleza, sempre socorro, bem presente na hora da angústia. E ele disse, a quarta atitude, estendo-te as minhas mãos, um sinal de oração, não é? É símbolo de alguém que está se dirigindo a Deus nos céus. E ele declara, como terra sedenta, tenho sede de ti, sede de Deus. Muita gente é religioso, muita gente vem para o culto, muita gente tem vida religiosa, mas de segunda a sábado não sente falta de Deus, não tem sede de Deus, não sente falta de ajoelhar, de se prostrar, de se derramar, de ser visitado por Deus. Não há nada nessa vida mais sublime e extraordinário do que você fechar a porta do seu quarto, como Jesus ensinou, e orar ao teu Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. É quando Ele vem sobre nós e Ele nos toma o nosso coração. E às vezes você se ajoelha abatido, perturbado, e você se levanta com vigor. Você se levanta com forças para prosseguir na luta. Mas é preciso o quê? Estender as mãos e ter sede de Deus. Quem só procura Deus porque precisa, não tem sede de Deus, apenas quer que suas orações sejam escutadas. Mas aquele que tem sede de Deus, mesmo quando Deus não responde conforme ele deseja, ele continua tendo sede. Ele anseia pelo Deus vivo e verdadeiro. Por isso, reveja seu coração, reveja as suas orações. Você tem um despertamento para orar quando sofre? Passado o sofrimento, você diminui a vida de oração? Mas se você tem sede de Deus, se você o ama, se você o quer, se você deseja, precisa dele, você terá prazer em ler a palavra para ouvi-lo e buscar a sua face. Então, Davi volta a pedir, e ele então faz o seu quinto pedido, responde-me depressa. Ele já havia pedido, responde-me de acordo com a tua fidelidade e justiça, mas agora ele pede, Senhor, responde-me depressa. Sabe por quê, Senhor? Porque o meu espírito desfalece, o meu espírito está esmorecido, o meu espírito está desmaiando, perdendo as forças, não é? Eu estou a ponto de desmaiar, de desfalecer. Ele pede também, não escondas de mim o teu rosto. Uma das grandes orações da palavra de Deus é, faze resplandecer o teu rosto sobre mim. Quando o Senhor brilha na nossa vida, Ele dissipa as trevas, e Ele está pedindo, ó Deus, não escondas de mim o teu rosto, para que eu não fique como os que descem a cova. Se Deus esconder de nós o rosto, ficaremos como mortos, porque a nossa vida está no reluzir da face divina. Ele pede, faze-me ouvir do teu amor pela manhã. Ele já falou das trevas, para dizer, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu estou passando pelo momento de trevas, mas faze-me ouvir do teu amor pela manhã, faz o dia amanhecer, para que eu ouça o teu amor. Sabe por quê, Senhor? Porque confio em Ti. Eu estou colocando em Ti, somente em Ti, toda a minha fé, toda a minha confiança. Eu não estou dependendo de nada e nem de ninguém. Minha fé e minha confiança estão em Ti. Ele ora pedindo, mostra-me o caminho que devo seguir. A vida é feita de decisões. Você não encontrará na Bíblia com quem eu vou casar. Você recebeu um convite de um emprego, você troca de emprego, você troca de curso, você não encontra respostas claras sobre pedidos e situações assim. Mas você pode dizer, Deus me mostra, me esclarece, revela o meu coração, qual é o caminho que eu devo seguir, qual a decisão que eu tenho que tomar, qual o rumo que eu devo dar à minha vida. Pedir isso, mostra-me, eu não quero seguir
um caminho que eu trilhei por mim mesmo. Eu quero trilhar o caminho. E Deus pode te mostrar, não o caminho mais fácil, o caminho da obediência. O caminho mais fácil que o nosso coração encontra é um caminho onde nós vamos buscar o alívio para o sofrimento. E Deus diz, fique firme, persevere, pague o preço, sofra o que tiver que sofrer, mas essa é a minha vontade para a sua vida. Ele diz, por que ele pede para Deus mostrar? Pois a ti elevo a minha alma. Eu estou buscando a tua orientação. Não me deixes desorientado. Mostra-me o caminho. Revela-me. Ele prossegue, Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Davi foi um homem poderoso. E onde tem poder, existem os que querem derrubar. São as pessoas que invejam, querem o teu lugar, a tua posição, o teu prestígio. Davi foi odiado, Davi teve inimigos. Os salmos contam para nós dos traidores, de pessoas que, como ele diz, tinham falas macias, na sua frente eram amigos, na sua frente eram pessoas que tinham cortesia com ele, preocupadas com ele, com a sua saúde, com a sua vida, mas essas pessoas por detrás estavam tramando, estavam torcendo para ele morrer. Davi tinha inimigos, e os piores inimigos são os que estão mais próximos de nós. São as pessoas que não são francas, sinceras e retas conosco. Como diz o título de um filme, Dormindo com o Inimigo. Você pode estar debaixo do mesmo teto, você pode estar convivendo com alguém no trabalho, que, se você não acordar, poderá destruir a sua vida. Por isso ele diz, livra-me dos meus inimigos, pois em ti me refugio. Ele pede mais, ensina-me a fazer a tua vontade. Não basta estudar a Bíblia para conhecer a vontade. Quanta gente conhece a vontade de Deus? Quanta gente? Quantos aqui conhecem de cor os 10 mandamentos? Quantos irmãos aqui sabem todas as orientações? Qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos filhos? Qual é o papel do pastor, do diácono, do crente? Nós conhecemos. Não é falta de saber, infelizmente, é falta de submissão. E o que ele está pedindo é, ensina-me a fazer a tua vontade. Eu já conheço a tua vontade. Agora eu estou te pedindo, ensina-me a fazê-la, a obedecê-la. Nosso coração é rebelde, nosso coração é mundano, nosso coração, meus irmãos, se insurge contra Deus. Está claro, eu sei que é isso que agrada a Deus, mas o meu coração não se sujeita, quer, deseja outra coisa. E acabamos por seguir valores e princípios que não são os que Deus revelou. Por isso Davi está pedindo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Tu revelastes a tua vontade, então me ensina a obedecê-la. Ele diz que teu bom espírito me guie por caminho plano. Eu quero ser guiado pelo teu bom espírito e não por mim mesmo. Quantas vezes nos Salmos nós lemos que Deus entregava as pessoas ao seu próprio coração teimoso, e elas eram guiadas por si mesmas, ou guiadas por conselhos de tolos. Há tanta gente tola dando conselho, estragando vidas. Pessoas que pela idade e pelo tempo de vida cristã deveriam dizer as coisas certas, dar os conselhos certos, mas não o fazem. Então você precisa orar e dizer, ó Deus, que o teu bom espírito me guie pelo caminho plano. É uma petição fundamental. Davi prossegue dizendo, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, vivifica-me. Ele está pedindo o despertamento espiritual, ele está pedindo o reavivamento, que Deus volte a vivificá-lo, para que tudo que nele está morto espiritualmente possa ressurgir.
Livra-me da tribulação, por amor da tua justiça. Não é por amor à minha retidão, mas da tua justiça. Deus sabe, irmãos, o quanto a tribulação fere, machuca, faz sofrer. E Deus também sabe o tempo que ela durará na nossa vida. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que, enquanto ela perdurar, ela não é desculpa para a desobediência porque estamos sofrendo. Jamais. Então, nós devemos pedir a Deus que nos livre da tribulação e, enquanto atribulados, permaneçamos fiéis. Ele suplica, em penúltimo lugar, por teu amor, extermina os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Se você tem inimigos que querem destruir a sua vida, você pode entregar estas pessoas para Deus. Nós, segundo o ensino do Novo Testamento, devemos amar o inimigo, orar pelo inimigo, fazer o bem a quem nos faz o mal, mas você pode pedir para Deus livrar você daquela pessoa que está destruindo e querendo destruir a sua vida. Você pode entregar e pedir que o justo juiz faça justiça. Podemos fazer como a viúva fez. Ela foi para o juiz injusto que dizia: eu não tenho temor a Deus e eu não respeito o próximo. Mas ela pediu: faze-me justiça. E para livrar-se dela, ele fez. Mas o Senhor disse que Deus, ele não tardará aqueles que clamam dia e noite. Então persevere de joelhos até que Deus te dê o livramento que você precisa. Só Deus pode nos dar os livramentos. Então, queridos irmãos, nós temos aqui um salmo que tem 15 petições, que tem 13 razões que justificaram, fundamentaram as 15 petições. Davi compartilhou conosco as duas consequências graves e grandes na sua vida, e ele também nos compartilhou conosco as suas 4 atitudes que ele tomou em meio a tudo o que ele estava vivendo. Ore este salmo, medite neste salmo, aprenda com Davi a orar em meio à dor. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore. O seu espírito hoje está esmorecido, desfalecido, o seu coração está perturbado, o seu espírito está desfalecendo, você sente que vai desmaiar, é um problema atrás do outro, é uma decepção após a outra, você está numa situação que há muito tempo você pede a Deus solução e a solução não vem, você já está cansado, está esgotado. Então, clame a Deus, persevere, renove agora com o Senhor o propósito de não desistir, de não vacilar, de pedir que Ele te levante, que Ele te erga, para você prosseguir até o dia e o momento que Ele julgar que deverá visitar a nossa vida e nos livrar da tribulação que nos atormenta.